Veja o que aconteceu com essa pobre mulher e seu bebê. Se você acredita em milagres, se inscreva no canal e deixe seu curtir. Era uma noite silenciosa no quartel, o tipo de calmaria que antecede o caos. Miguel, sentado em sua mesa, revisava os últimos detalhes de um relatório. Seu semblante carregava a marca de um dia longo, mas a postura permanecia firme, como era de costume. De repente, o alarme estridente rompeu o silêncio, fazendo todos se levantarem num sobressalto. O chamado era claro e urgente: incêndio em conjunto habitacional na periferia. Vítimas possivelmente presas no local. Miguel largou a caneta e, em um movimento automático, correu para pegar seu equipamento. É sempre à noite que as coisas mais complicadas acontecem, comentou um colega ao seu lado, enquanto ajustava o capacete. Mas alguém tem que estar lá, respondeu Miguel com um tom sério, mas sem hesitação. Ele sabia o que estava por vir, e não havia espaço para medo ou dúvida. Já no caminhão, o som da sirene ecoava pela cidade enquanto o veículo cruzava as ruas desertas. Miguel, sentado ao lado do motorista, observava o horizonte distante onde um clarão alaranjado começava a dominar o céu. O rádio do caminhão chiava com informações adicionais: chamas em grande escala no Bloco C. Relatos de moradores presos no terceiro andar. Miguel trocou um olhar rápido com o colega ao lado e apertou as luvas com mais força. Vamos precisar de todo o cuidado lá, disse ele. A tensão era palpável, mas também havia uma determinação inabalável. Ao chegar, a cena era assustadora. O fogo engolia as janelas, enquanto gritos desesperados ecoavam pela noite. Miguel desceu do caminhão, ajustou seu capacete e olhou para os colegas. Todos sabem o que fazer. Vamos tirar essas pessoas de lá. A gravidade na voz dele era um reflexo da responsabilidade que carregava. Ele sabia que cada segundo ali poderia significar a diferença entre vida e morte. Em um pequeno apartamento no terceiro andar, Clarice, uma jovem mãe solteira de 28 anos, acordou com um cheiro de fumaça. Ela havia acabado de conseguir adormecer seu filho Lucas, um bebê de 9 meses, após um longo dia de trabalho como auxiliar de cozinha. Clarice despertou subitamente, o coração acelerado, enquanto um cheiro forte de fumaça invadia o pequeno apartamento. Era um espaço modesto, mas para ela significava muito. Cada móvel, cada detalhe havia sido conquistado com esforço em longos turnos como auxiliar de cozinha. Ainda meio atordoada, seus olhos percorreram a escuridão do quarto, ajustando-se à pouca luz que vinha da rua. Ao lado dela, no berço simples, Lucas, seu bebê de apenas 9 meses, dormia profundamente, o rosto sereno alheio ao perigo iminente. Clarice se levantou apressada, tentando entender de onde vinha aquele cheiro. Ao abrir a porta do quarto, viu o corredor tomado por uma fina camada de fumaça que parecia aumentar a cada segundo. O pânico começou a se instalar, mas ela sabia que precisava agir rápido. Sem perder tempo, ela pegou Lucas em seus braços, sentindo o calor crescente ao redor. Seu coração apertava com o medo de não conseguir protegê-lo. Calma, meu amor. A mamãe está aqui, sussurrou, enquanto enrolava o pequeno em uma manta para protegê-lo da fumaça. Clarice correu para a sala, mas logo viu pela janela que as chamas já consumiam os andares inferiores. A única saída seria a escada, mas a fumaça parecia mais densa a cada minuto. Ela tossiu, os olhos ardendo, enquanto apertava Lucas contra o peito. Mesmo assustada, a força de uma mãe que faria qualquer coisa pelo filho tomou conta dela. A gente vai sair daqui, Lucas. Prometo que vamos sair. O calor aumentava. Através da porta, as chamas começavam a iluminar o corredor com um brilho alaranjado ameaçador. Meu Deus, por favor, nos ajude, ela rezava, encolhida na banheira, protegendo Lucas com seu corpo. Miguel foi o primeiro a entrar no prédio. Através da fumaça espessa e do calor intenso, ele ouvia gritos vindos do terceiro andar. Subindo as escadas em meio às chamas, encontrou o corredor parcialmente bloqueado por destroços em chamas. Foi quando ouviu o choro de um bebê. Tem alguém aí? Bombeiros! Miguel gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Aqui! Por favor, nos ajude! A voz de Clarice saiu trêmula do banheiro. Miguel precisou usar todo o seu treinamento para chegar até eles.
Quando finalmente alcançou o banheiro, encontrou Clarice encolhida na banheira, protegendo Lucas com seu próprio corpo. O olhar de desespero em seus olhos se transformou em alívio ao ver Miguel. Vou tirar vocês daqui, confie em mim, ele disse, sua voz firme transmitindo segurança. Meu filho. Salve meu filho primeiro, Clarice implorou, tentando passar Lucas para ele. Vou tirar vocês dois juntos. Não vou deixar ninguém para trás, Miguel respondeu com firmeza, seus olhos transmitindo uma segurança que fez Clarice confiar nele instantaneamente. O resgate foi uma verdadeira luta contra o tempo e as adversidades. As chamas rugiam como feras enfurecidas, consumindo cada pedaço da estrutura do prédio. Miguel era um bombeiro experiente e destemido. A descida foi um teste de resistência e coragem. Miguel segurava Clarice com firmeza, enquanto ela, por sua vez, se recusava a soltar Lucas. Os degraus pareciam intermináveis, e o calor intenso fazia o suor escorrer pelo rosto do bombeiro. A cada passo, as chamas e a fumaça pareciam querer engoli-los, mas Miguel se manteve focado, bloqueando o medo. Clarice tossia incessantemente, sufocada pelo ar carregado, enquanto o choro fraco de Lucas mal podia ser ouvido em meio ao caos. Apesar disso, Miguel jamais deixou de transmitir segurança, repetindo palavras de incentivo que mantinham Clarice agarrada à esperança. O som de estalos da madeira cedendo e do crepitar das chamas parecia anunciar que o tempo estava acabando, mas Miguel acelerou o passo, decidido a salvá-los a qualquer custo. Quando finalmente alcançaram o térreo, uma explosão ecoou no andar superior, fazendo com que destroços caíssem ao redor. Miguel segurou Clarice com força, protegendo-a e a Lucas de qualquer perigo. Já do lado de fora, o ar fresco encontrou o rosto da mulher, e ela respirou fundo pela primeira vez em minutos, embora ainda tossisse violentamente. Lucas, miraculosamente, estava ileso, seu pequeno rosto tranquilo, como se soubesse que estava seguro nos braços da mãe. Clarice desabou em lágrimas, abraçando o bebê com força enquanto murmurava um obrigada quase inaudível para Miguel. Ele, exausto, mas aliviado, deu um pequeno sorriso e garantiu que eles ficariam bem. O cenário ao redor ainda era caótico, mas para Clarice, nada importava mais do que sentir o coração de Lucas batendo firme contra o seu. Na ambulância, o barulho da sirene se misturava ao som distante das chamas que consumiam o prédio. Clarice, sentada na maca, respirava fundo com a ajuda da máscara de oxigênio enquanto o olhar fixo em direção ao incêndio transbordava um misto de dor e incredulidade. Tudo o que ela havia construído, cada pequeno objeto que representava anos de luta e esforço, estava sendo engolido pelo fogo implacável. O berço de Lucas, os álbuns de fotos, os brinquedos, as lembranças, tudo parecia escapar de suas mãos em questão de minutos. O aperto no peito era quase insuportável, e as lágrimas escorriam silenciosas, como se ela não tivesse forças para lamentar em voz alta. Miguel, ao lado dela, observava com atenção e sensibilidade. O bombeiro, que havia arriscado a vida para salvá-la, agora parecia querer resgatar algo que o fogo não conseguirá tocar, sua esperança. Clarice quebrou o silêncio com um sorriso fraco, quase como se tentasse aliviar o peso que sentia. Sabe o que é mais irônico? Perguntou, com a voz embargada e entrecortada. Miguel inclinou-se levemente, ouvindo-a com paciência. Hoje mesmo eu tinha terminado de pagar a última prestação do berço dele. Seus olhos encheram-se de lágrimas novamente, mas ela tentou sustentar o sorriso, mesmo que fosse de tristeza. Miguel não respondeu de imediato, mas a maneira como a olhou dizia mais do que palavras poderiam expressar. Ele sabia o quanto aquela frase carregava, o esforço de uma mãe que, sozinha, havia lutado por cada detalhe da vida de seu filho, apenas para ver tudo se perder em questão de horas. Você ainda tem o mais importante, disse ele, com uma voz calma e firme. Lucas está aqui, com você. Isso é o que nenhum fogo pode levar. Aquelas palavras pareceram alcançar o coração de Clarice, trazendo um lampejo de conforto em meio ao caos, mesmo que por um breve momento. Miguel observou o bebê dormindo pacificamente nos braços dela. Senhora, preciso fazer algumas perguntas para o relatório, ele disse, aproximando-se gentilmente. Clarice. Pode me chamar de Clarice, ela respondeu, ainda embalando Lucas. Enquanto o som dos carros de emergência ainda ecoava ao longe,
Miguel ouviu atentamente enquanto Clarice compartilhava, com a voz embargada, pedaços de sua história. Ela falava pausadamente, como se cada palavra trouxesse de volta memórias difíceis. Mãe solteira, havia enfrentado a rejeição do pai de Lucas, que desaparecera assim que soube da gravidez. Com esforço e perseverança, trabalhou incansavelmente para mobiliar o pequeno apartamento, juntando cada centavo para criar um lar digno para seu filho. Miguel observava, notando as mãos de Clarice, que tremiam levemente, mas ainda carregavam a firmeza de quem enfrentava batalhas diárias com coragem. Algo nela, talvez a força silenciosa ou a maneira como olhava para Lucas, tocou o coração de Miguel de uma forma que ele não esperava. Por um momento, Miguel se perdeu em seus pensamentos enquanto olhava para ela. Era como se Clarice carregasse uma luz, mesmo em meio ao caos, e ele sentiu uma vontade quase instintiva de protegê-la. Desejou abraçá-la, como se aquele gesto pudesse aliviar ao menos uma fração do peso que ela carregava nos ombros. Mas ele sabia que precisava manter o profissionalismo naquele instante. Reprimiu o impulso, respirando fundo antes de perguntar, com uma voz gentil, mas prática: "Vocês têm para onde ir agora? Algum parente? Um lugar seguro?" Clarice desviou os olhos por um instante, constrangida, e respondeu em um tom hesitante: "Não, meus pais moram no interior, talvez eu tente no abrigo municipal. Mas não sei como vamos ficar lá com o Lucas." Antes que ela terminasse, Miguel a interrompeu com determinação, pegando o telefone no bolso. "Não", ele disse, com um tom firme, mas acolhedor. "Vocês não vão para o abrigo. Conheço um lugar melhor." Os olhos de Clarice se arregalaram, entre a surpresa e a dúvida, enquanto ele continuava: "Vou fazer algumas ligações agora mesmo." Ele discou rapidamente, sua voz carregada de convicção enquanto explicava a situação para alguém do outro lado da linha. Clarice observava em silêncio, sentindo algo que não sabia explicar, um calor no peito, como se, pela primeira vez em muito tempo, tivesse alguém ao seu lado que realmente se importava. Miguel ajeitou o capacete em suas mãos enquanto esperava Clarice no corredor do hospital. Na noite anterior, ele tinha falado com seu irmão mais velho, Eduardo, que estava viajando a trabalho. A conversa foi rápida e direta, mas cheia de significado. Eduardo, compreendendo a urgência da situação, não hesitou em oferecer seu apartamento. Agora, Miguel aguardava com uma mistura de ansiedade e expectativa. Quando Clarice apareceu, carregando Lucas nos braços, Miguel sorriu e se aproximou. "Falei com meu irmão", ele começou, a voz suave. "Você vai ficar no apartamento dele. Ele está viajando a trabalho e só volta daqui a 6 meses. Isso te dá algum tempo para resolver sua situação com calma." Clarice parou, surpresa. Seus olhos encheram-se de lágrimas instantaneamente, e ela balançou a cabeça em descrença. "Miguel? Eu nem sei o que dizer. Como alguém que mal me conhece pode fazer tanto por mim?" Sua voz era um sussurro emocionado, enquanto olhava para ele com gratidão genuína. Miguel deu de ombros, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. "Eu só estou fazendo o que qualquer um deveria fazer, Clarice. Você e o Lucas merecem um recomeço. E, bom, meu irmão vai ficar feliz em saber que o apartamento dele está ajudando alguém de verdade." Clarice não conseguiu segurar as lágrimas, e com Lucas dormindo em seus braços, inclinou-se para um abraço. Foi breve, mas intenso, carregado de uma gratidão que palavras não poderiam expressar. Alguns dias depois, o dia da alta chegou. Miguel estava na porta do hospital, encostado em seu carro, quando Clarice apareceu. Lucas, agora mais forte, estava acomodado em um pequeno bebê conforto. Miguel abriu a porta para eles com um sorriso caloroso. "Prontos para conhecer o novo lar provisório?" brincou, tentando aliviar o peso emocional do momento. Clarice riu levemente, mas seus olhos continuavam brilhando com emoção. "Miguel, eu nunca vou esquecer o que você está fazendo por nós." Ele olhou para ela por um momento, segurando seu olhar. "Clarice, você é forte, mas não precisa enfrentar tudo sozinha. Vamos dar um passo de cada vez, ok?" Enquanto ele colocava o bebê conforto no carro, Clarice sentiu algo diferente, como se, pela primeira vez em muito tempo, pudesse confiar em alguém.
Ao entrar no carro, ela deu uma última olhada no hospital e depois se concentrou em Miguel, que parecia determinado a levá-los para um futuro mais tranquilo. Nos dias que se seguiram, Miguel sentiu uma necessidade quase inexplicável de acompanhar de perto como Clarice e Lucas estavam se adaptando. Uma tarde, após o trabalho, ele decidiu visitá-los. Vestindo roupas casuais e carregando algumas sacolas, ele bateu na porta do apartamento. Clarice, que organizava as poucas doações que havia recebido, foi até a porta com curiosidade. Ao abrir, seu rosto iluminou-se de surpresa. Miguel, ela disse, quase sem acreditar. Era a primeira vez que o via fora do uniforme, e a mudança o deixava quase irreconhecível, mas de uma maneira que a fazia sorrir. Oi, ele respondeu timidamente, levantando as sacolas. Trouxe algumas coisas para o Lucas. Fraldas, leite, roupinhas, coisas básicas. Clarice ficou parada por um momento, tocada pela generosidade dele. Miguel, você não precisava fazer isso, disse ela, com os olhos marejados. Ele entrou e colocou a sacola sobre a mesa, virando-se para ela com um sorriso reconfortante. Eu quis vir, ele respondeu suavemente, olhando diretamente para ela. Queria saber como vocês estão. Antes que ela pudesse responder, um gritinho animado veio do canto da sala. Lucas, no pequeno berço improvisado, agitava os braços, reconhecendo a voz de Miguel. Clarice riu e balançou a cabeça, indo até o bebê. Parece que alguém ficou feliz em te ver, disse ela, enquanto pegava Lucas no colo. Pela primeira vez em dias, havia um sorriso verdadeiro em seus lábios. Miguel se aproximou, observando a cena com ternura. Eu acho que ele gosta de mim, brincou, fazendo Lucas rir ainda mais. Clarice olhou para Miguel, e por um instante, o peso dos últimos dias pareceu se dissipar. Mesmo após perder tudo naquele incêndio, naquele momento, ela sentiu algo novo, uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. Miguel era como um anjo enviado por Deus, pensou. Obrigada, Miguel. Por tudo, disse ela, a voz embargada de emoção. Ele deu de ombros, mas o olhar caloroso dele deixou claro que o sentimento era mútuo. Vocês merecem. E eu estarei por perto, sempre que precisarem. A conexão entre eles parecia crescer a cada encontro, e naquele instante, enquanto Lucas ria nos braços da mãe, Clarice sentiu que, talvez, o destino estivesse lhe dando uma nova chance. E Miguel, sem perceber, começava a encontrar um novo propósito ao lado deles. Algumas semanas depois, Miguel estava ajudando Clarice a organizar algumas caixas de roupas doadas no apartamento. Ele se movimentava com facilidade, carregando os objetos mais pesados, enquanto Clarice dobrava roupas no sofá. A dinâmica entre eles já parecia natural, mas foi interrompida pelo toque do celular de Miguel. Com licença, preciso atender, disse ele, com um sorriso, antes de sair para o corredor. Clarice continuou dobrando as roupas, mas, instintivamente, seus ouvidos ficaram atentos. Embora não conseguisse ouvir claramente a conversa, o tom de voz de Miguel chamou sua atenção. Era suave, quase carinhoso, como se ele estivesse falando com alguém muito especial. Por um momento, o coração de Clarice acelerou. Uma sensação desconfortável a invadiu, e ela parou o que estava fazendo, tentando afastar os pensamentos que surgiam em sua mente. Quando Miguel voltou, agindo normalmente, Clarice tentou esconder o que sentia, mas era difícil. O sorriso dele parecia mais encantador e, ao mesmo tempo, mais distante. Ele ajudou com o que faltava e, como sempre, despediu-se com um gesto atencioso e caloroso. No entanto, assim que a porta se fechou, Clarice sentiu-se tomada por uma confusão de emoções. Durante a tarde, sua mente não parou. Quem será que era aquela pessoa com quem Miguel falava tão amorosamente? Pensou, seu coração apertado. Seria sua namorada? Talvez até sua esposa? A possibilidade de que Miguel fosse casado a fez gelar. Mas, então, por que ele está me ajudando assim? Por que ele é tão atencioso, tão cuidadoso? O que ele realmente quer de mim? Clarice se sentiu culpada por pensar tanto sobre isso, mas não conseguia ignorar o turbilhão de sentimentos que Miguel havia despertado nela desde o incêndio. Na manhã seguinte,
Clarice decidiu que não podia mais suportar a dúvida que a atormentava desde o dia anterior. Pegou o telefone com mãos trêmulas e discou o número de Miguel. O coração dela batia acelerado enquanto esperava. Depois de alguns segundos, uma voz feminina firme e educada atendeu. Alô? Clarice sentiu o chão sumir sob seus pés. Por um momento, ficou completamente paralisada, incapaz de responder. Aquilo parecia confirmar seus piores temores. Quem era aquela mulher? Seria a esposa de Miguel? Antes que pudesse pensar em algo para dizer, a voz do outro lado repetiu: Alô? Quem está falando? Incapaz de lidar com o que sentia, Clarice desligou o telefone sem dizer uma palavra. Agora, o que antes era dúvida havia se transformado em uma dolorosa certeza. Miguel era casado. Clarice ficou sem chão pelo resto do dia. A ideia de que Miguel, com toda sua gentileza e cuidado, pudesse estar escondendo algo tão importante a deixava profundamente abalada. Ela se sentia tola por ter permitido que seu coração se enchesse de esperança e admiração por ele. Enquanto arrumava o pequeno apartamento, os pensamentos a atormentavam. Por que ele faria tudo isso por mim e Lucas se já tem uma família? As lágrimas ameaçavam cair, mas ela respirava fundo, tentando manter a compostura. Apesar de tudo, ela não podia negar que estava grata pela ajuda dele, mas agora tudo parecia mais complicado, mais doloroso. À noite, como de costume, Miguel chegou ao apartamento. Ele estava sorridente e carregava várias sacolas cheias de itens para Lucas. Trouxe algumas coisas novas para o pequeno, disse ele com entusiasmo, exibindo fraldas, potes de comida e alguns bichinhos de pelúcia. Clarice tentou sorrir, mas sua expressão não conseguiu esconder a inquietação que sentia. Miguel percebeu. Você está bem, Clarice? Parece preocupada, ele perguntou, colocando as sacolas no chão. Ela hesitou por um instante, o dilema visível em seus olhos. Eu estou cansada, só isso respondeu, desviando o olhar. Mas, por dentro, ela sabia que não poderia evitar essa conversa por muito mais tempo. Enquanto Miguel retirava as compras das sacolas, Clarice observava em silêncio, lutando com os pensamentos que a consumiam. Por fim, ela decidiu falar. Miguel, eu não posso aceitar tanta ajuda assim. Ele parou o que fazia e a encarou com uma expressão de surpresa. Por que não, Clarice? Vocês precisam, e eu estou aqui para ajudar. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Por quê? Eu não acho certo. Você é um homem casado, Miguel. Sua esposa sabe que você faz tudo isso por mim e pelo Lucas. A expressão de Miguel mudou de surpresa para total confusão. Casado? Esposa? Do que você está falando, Clarice? Clarice cruzou os braços, encarando com firmeza. Eu liguei hoje pela manhã no seu celular. Uma mulher atendeu. Ela é sua esposa, não é? Miguel ficou paralisado por um momento, mas logo soltou uma gargalhada tão inesperada que Clarice ficou ainda mais irritada. Qual é a graça, Miguel? Ela perguntou, o tom de sua voz subindo. Você acha que isso é uma piada? Ele tentou conter o riso ao perceber que ela estava realmente magoada. Clarice, me escuta. Eu não sou casado, e não tenho ninguém. A mulher que atendeu o meu celular foi minha mãe. Eu estava na casa dela desentupindo a pia da cozinha e pedi para ela atender porque minhas mãos estavam sujas de cola. Clarice ficou paralisada, sentindo o sangue subir para o rosto. Uma onda de vergonha tomou conta dela. Sua mãe? Ela repetiu, quase num sussurro. Miguel assentiu, ainda com um sorriso no rosto, mas agora com um olhar compreensivo. Sim, minha mãe. Ela deve ter atendido de um jeito mais formal, né? É o jeito dela. Clarice levou as mãos ao rosto, completamente embaraçada. Meu Deus. Miguel, eu me sinto uma idiota. Ele riu, desta vez com suavidade. Ei, Clarice, está tudo bem. Eu entendo. Só quero que você saiba que estou aqui porque quero ajudar, nada mais. E quanto a mim, eu sou completamente livre. Clarice não conseguiu evitar um sorriso tímido, sentindo-se, pela primeira vez, um pouco mais leve. Pouco mais leve. Miguel se aproximou devagar, sua mão encontrando a dela no parapeito da varanda.
Clarice, eu não sou bom com palavras, mas aquele incêndio não foi só um resgate para mim. Quando te vi lá, protegendo seu filho mesmo arriscando sua própria vida, algo mudou dentro de mim. Miguel. Deixe eu terminar, ele pediu suavemente. Eu sempre achei que minha vida estava completa, sabe? Tinha meu trabalho, salvava pessoas, mas depois daquela noite, percebi que faltava algo. Faltavam vocês. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Clarice. Você não está sozinha mais, ele sussurrou, secando uma lágrima do rosto dela com o polegar. Se você me permitir, quero fazer parte da vida de vocês. Não por pena, não por obrigação, mas porque... Por quê? Porque eu me apaixonei por você, Clarice. Por você e pelo Lucas. Clarice levantou os olhos para ele, e no olhar de Miguel havia algo que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de cuidado, admiração e algo mais profundo, algo que fazia seu coração bater mais rápido. Você é incrível, Clarice, ele disse, quase num sussurro. Eu nunca conheci alguém tão forte e tão cheia de luz. As palavras dele a atingiram com força, trazendo à tona tudo o que ela sentia, mas tinha medo de admitir. Antes que pudesse pensar ou hesitar, Miguel se inclinou para mais perto. O beijo que seguiu foi suave, como se ambos estivessem redescobrindo o significado de confiar e amar. Seus lábios se tocaram com delicadeza, mas a intensidade do momento era inegável. Era um beijo cheio de promessas não ditas, um início de algo novo, algo que ambos sabiam ser especial. Quando se separaram, Clarice tinha os olhos brilhando de lágrimas que ela não conseguia conter. Um sorriso tímido apareceu em seus lábios enquanto Miguel a olhava com ternura. Você não faz ideia do quanto significa para mim, ela murmurou, a voz embargada de emoção. Miguel enxugou suavemente uma lágrima que deslizava por sua bochecha e respondeu, com um sorriso, eu acho que tenho uma ideia. Sabe que o Lucas já te chama de pai quando você não está aqui, ela confessou. Miguel sentiu seu coração se encher de amor. E você? O que você me chama quando não estou aqui? De milagre, ela respondeu, puxando-o para outro beijo. Meu milagre. O tempo passou, e as visitas de Miguel ao pequeno apartamento de Clarice se tornaram parte da rotina. Ele não apenas levava sacolas com alimentos e roupas para Lucas, mas também trazia conselhos, sorrisos e uma calma que fazia Clarice se sentir segura. Quando ela finalmente conseguiu um novo apartamento, menor, mas em um bairro seguro, Miguel estava ao seu lado em cada passo. Ele mobilizou amigos para conseguir móveis básicos, e em uma tarde movimentada de mudança, Clarice observou Miguel ajustando a prateleira no quarto de Lucas. Você faz muito por nós, Miguel, ela comentou, sua voz suave mas cheia de emoção. Ele olhou para ela por um momento e sorriu. Vocês merecem muito mais do que isso, Clarice. Eu só quero que vocês tenham o melhor. Lucas, agora com 1 ano, já considerava Miguel como parte de sua vida. Quando ele chegava, o bebê esticava os bracinhos em sua direção, soltando gritinhos de alegria. Acho que ele gosta mais de você do que de mim, brincou Clarice, enquanto observava Miguel balançando Lucas no colo. Não acredito nisso, respondeu Miguel com um sorriso. Ele sabe que tem a melhor mãe do mundo. Eu sou apenas o cara que vem fazer bagunça. Clarice riu, mas dentro dela algo começou a mudar. Ela percebeu que seu coração batia mais rápido quando Miguel estava por perto. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais assustador, e, ao mesmo tempo, mais belo. Algo que ela não planejou, mas que crescia com cada gesto de carinho dele. Miguel também sentia algo novo em sua vida. Cada momento ao lado de Clarice e Lucas era um lembrete do que ele nem sabia que buscava. Um lar, uma família. Ele admirava a força de Clarice, uma mulher que, mesmo tendo perdido tudo, continuava firme por amor ao filho. Você é incrível, sabia? Disse Miguel certa noite, enquanto jantavam juntos no improvisado, mas acolhedor, novo apartamento. Clarice sorriu, tentando disfarçar o rubor em seu rosto. Não mais que você, Miguel. De uma tragédia, nasceu uma história sobre recomeços e amor. Miguel, Clarice e Lucas provaram que a verdadeira família não é definida por laços de sangue, mas pelos laços do coração. E juntos, descobriram que, às vezes,
É preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Se chegou até aqui, deixe nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo.